Ok. É um grande prazer, então, convidar a professora aqui do Departamento de Genética e também orientadora da pós-graduação em Genética, Cíntia Chester Cardoso. A Cíntia ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2003, mestre em Ciências formada pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária da Fundação Oswaldo Cruz, em 2006, e doutora em Ciências formada pela pós-graduação em Biologia Celular e Molecular da Fiocruz. Ela agora é a professora associada aqui no Departamento de Genética e vem, durante muito tempo, trabalhando com HIV, junto com o laboratório do professor Amilcar, sendo jovem cientista do nosso estado, da FAPERJ. Você passou já para cientista ou você está ainda em jovem? Não, ainda sou jovem. Ah, que bom, que bom. Então, é um grande prazer ter a Cíntia. Ela vai nos contar, vai dar o seminário Farmacogenética da Terapia contra o HIV, estudos de uma amostra da população brasileira. Obrigado de novo, Cíntia. Você vai ter entre 40 e 50 minutos para dar a sua palestra, depois nós vamos ter, então, 10 minutos de pergunta. Tá legal. Tá bom, obrigada, Márcio. Gente, boa tarde. Agradeço muito a oportunidade de falar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo lá no laboratório, tá? Vocês vão ver que ao longo dessa palestra eu vou apresentar alguns trabalhos um pouco mais antigos e outros mais novos, porque o meu objetivo é apresentar para vocês a linha de pesquisa e toda a nossa trajetória desde que a gente começou até o que a gente vem fazendo atualmente e como que aos poucos a gente vai conseguindo responder as principais perguntas nesse sentido. Então, só para dar passar um pouquinho dos números para vocês, né? Atualmente, em termos de estatística global, né, tem em torno de 26 milhões de pessoas acessando a terapia antirretroviral, né? Esses dados são de junho de 2020, né? E 38 milhões seria o total de pessoas vivendo com HIV ou AIDS no mundo, tá? Então, tem uma série de dados aqui. Esses dados são do último reporte que saiu em dezembro de 2020, tá? Então, em torno de 75 milhões de pessoas que já foram infectadas pelo HIV desde o início da pandemia, lembrando que ela vem lá do início da década de 80, né? E em torno de 32 a 33 milhões de pessoas, estima-se que já tenham morrido por causas relacionadas à AIDS em todo o mundo. Se a gente passar para os números do Brasil, que vão ser onde eu vou concentrar a minha atenção nessa palestra, né? A estimativa mais atual é de em torno de 920 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS no país, né? Em torno de 630 mil em tratamento, que dá aproximadamente 69% das pessoas, né? E 590 mil em supressão viral. Então, se a gente fizer os cálculos, né, em relação do total em tratamento em relação ao total de pessoas vivendo com HIV e do total em supressão viral, a gente vê que a gente está bem próximo de alcançar aqueles números que são 90% de pessoas que sabem que são HIV positivas, 90% em tratamento e 90% em supressão viral. A gente está bem próximo disso. Então, isso é só para vocês terem uma dimensão do que é a epidemia de AIDS nesse momento, né? Mas eu vou concentrar meu foco principalmente no tratamento, realmente, para a gente chegar nos dados de farmacogenética, que são os principais para esse tema. Então, aqui só para colocar para vocês, a gente já tem hoje em dia mais de 30 medicamentos que já foram aprovados, alguns foram colocados em uso, outros já foram retirados ao longo do tempo, né? Já tem bastante tempo que tem se feito pesquisa nesse tema, então alguns medicamentos vão sendo colocados, depois eles vão sendo retirados, principalmente em função de resistência, de efeitos adversos, então o tratamento já evoluiu bastante desde o início da epidemia, né? Mas, basicamente, a gente tem medicamentos que atuam em todas as fases do ciclo replicativo, desde a entrada, né, do reconhecimento do receptor e do correceptor, fusão à membrana da célula, passando pelas etapas de transcrição reversa, e aí os inibidores de transcriptase reversa são uns dos que a gente mais vai mencionar nessa palestra hoje, né? Eles podem ser de duas classes, podem ser análogos de nucleosídeos ou de nucleotídeos, e podem ser inibidores não análogos também. Hoje em dia, o que está presente no primeiro esquema terapêutico, em alguns esquemas de resgate, são os inibidores de integrase, né, da integração
do genoma do HIV ao genoma do hospedeiro, né? A gente tem também inibidores da protease viral, que vão impedir a maturação dos novos vírions também. Então, a gente vai ver, a gente tem investigado ao longo desses anos a farmacogenética de medicamentos de diferentes classes, né? De praticamente todas as classes que estão apresentadas aqui. Então, ó, desde 2013, né, o SUS garante tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, tá? E aí o que é a novidade nesse momento aqui, né, para estar em destaque, o ano de 2013, é que nesse momento passa a ser independente da carga viral, né? Então, inicialmente, só se começava o tratamento quando o paciente começava a ter uma contagem específica de linfócitos TCD4 muito baixa, mas também uma carga viral muito elevada. Hoje em dia, se trata todos os pacientes, independente da contagem de CD4, independente da carga viral. Eu coloquei aqui para vocês alguns dos medicamentos, né? Não estão todos aqui, tá? Deixar isso bem claro. E os que eu destaquei em vermelho aqui, para cada classe, são os principais medicamentos utilizados no tratamento aqui no nosso país, principalmente, tá? Então, os que estão presentes no esquema atual, inibidores de transcriptase reversa, nucleosídicos e nucleotídicos, são principalmente a lamivudina e o tenofovir, né? E no esquema de entrada, agora, como a gente vai ver adiante, o inibidor de integrase dolutegravir, tá? Então, colocando em mais detalhes aqui, o esquema TARV inicial, né, dessa terapia atualmente, o recomendado é que se comece o tratamento com essa combinação de tenofovir, lamivudina e dolutegravir, tá? E aí, em alguns casos específicos, né, é que se faz alguma modificação nesse esquema terapêutico. Então, uma das condições seria a co-infecção com Mycobacterium tuberculose, que em geral se faz a troca do dolutegravir pelo efavirenz ou pelo raltegravir, quando o paciente está mais debilitado, né, com alguns critérios de gravidade associados. Também não costuma ser recomendado o uso de dolutegravir em gestantes e o uso do tenofovir especificamente para quem já tem insuficiência renal pré-existente, não costuma ser indicado o uso desse medicamento também para que o problema renal não se agrave, né? Tem uma série de critérios de tomada de decisão, né, para que sejam feitas as devidas adaptações nesse esquema, mas em geral o recomendado é que se comece com essa combinação. Eu sempre gosto de mostrar esse trabalho, né? Ele é um trabalho um pouco antigo, ele é de 2012, mas ele dá um cenário bem claro de qual a problemática associada ao uso desses antirretrovirais, né? Porque a tendência é que todo mundo pense, não, tem tratamento, tem amplo acesso aos medicamentos aqui no país, então tá tudo bem, né? Hoje em dia é considerado doença crônica. Mas a grande questão é que se a gente pensar que o paciente vai precisar fazer uso desses medicamentos para o resto da vida, né, é muito importante que o esquema seja ajustado da melhor forma possível para evitar principalmente o surgimento de intolerância, né, e talvez uma redução da adesão também dos pacientes que pode fazer com que aconteça a chamada falha virológica, né. Então, o que está representado nesse trabalho aqui é um acompanhamento de um pouco mais de 2 anos, e o que eles verificaram é que até que se complete 2 anos de tratamento, aproximadamente 60% das pessoas já tinham feito algum tipo de modificação no esquema, né? Não necessariamente a troca completa, mas alguma alteração de dosagem ou retirada de um ou outro medicamento, né? A substituição. E aí a estimativa desse trabalho, né, foi que em torno de 49% tivessem feito essa modificação no esquema por intolerância, né, a algum dos antirretrovirais, e em torno de 20% por falha virológica, né, porque não conseguiu alcançar a supressão viral. É lógico que tem outras causas associadas, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu diria que o principal são essas duas aqui, são as que eu vou concentrar o meu foco nos trabalhos que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, tá? Então, a ideia de se fazer esses estudos de farmacogenética é tentar personalizar, sempre que possível, o tratamento, exatamente para evitar o surgimento de intolerância e o surgimento de falha virológica em consequência da adesão reduzida por conta da intolerância, tá?
Então, quando a gente fala de farmacogenética, né, em geral, a gente está tratando da análise, da investigação de mutações em alguns genes muito específicos, tá? Nesse tipo de estudo, embora a resposta a medicamentos seja um fenótipo complexo, nesse tipo de estudo não é tão usual que você faça análises em escala genômica, porque geralmente a resposta para toda ou a maior parte da variação que a gente encontra na resposta aos medicamentos, na maior parte dos casos, a resposta está exatamente nesses genes aqui, dessa classe chamada de ADME, né? Que são os genes que participam desses processos de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, né? Excreção de xenobióticos, nesse caso específico dos medicamentos. Nesse slide aqui, então, eu estou representando alguns deles e vou representar algumas das associações que já foram descritas no contexto da infecção pelo HIV. Tá? Então, basicamente, a gente está falando de transportadores celulares, né, daquelas moléculas que vão ser responsáveis pela absorção desses medicamentos e pelas enzimas de metabolismo, né, independente de serem fase 1 ou fase 2. E aí, além dessas classes aqui, a gente tem também esses receptores nucleares, PXR-CAR principalmente, que são moléculas que atuam como fatores de transcrição. Então, eles acabam por regular principalmente a transcrição dessas enzimas de metabolismo. Então, eles têm um papel indireto na resposta aos medicamentos, tá? E aí, logicamente, que a influência desses transportadores e dessas enzimas, ela vai estar presente em diferentes tecidos, né? Então, se a gente observar aqui embaixo, a gente precisa dos transportadores celulares, né? Inicialmente para colocar o medicamento para dentro da célula, para fazer a absorção lá no epitélio intestinal, né? Então, em seguida, esse medicamento vai para a corrente sanguínea, vai passar pelo hepatócito, que é onde vai acontecer grande parte desse processo de metabolismo, né? E também um pouco nos rins, principalmente para fazer o processo de excreção. Então, em cada um desses tecidos, a gente vai ter um papel das moléculas transportadoras e, em alguns casos, também das enzimas de metabolismo, né? Então, em última análise, a resposta que a pessoa desenvolve, a maneira como ela responde ao tratamento, vai ser o produto das variações na atividade de todas essas moléculas, né? Tanto os transportadores quanto as enzimas. Eu destaquei aqui para vocês algumas das principais associações, e aí o que eu chamo de principal aqui são aquelas que já foram validadas em mais de uma população, tá? Não necessariamente mais de um estudo só, mas mais de uma população, com estruturas genéticas distintas. Então, os dados mais comuns são as associações mais comumente observadas são dessa enzima CYP2B6 e os níveis plasmáticos do efavirenz, que é um inibidor de transcriptase reversa não nucleosídico, foi um dos alvos que a gente investigou. A UGT1A1 já foi claramente associada com esse fenótipo de hiperbilirrubinemia, causada principalmente pelo atazanavir, que é um inibidor de protease. E aí uma coisa que eu não mencionei aqui, né, a CYP2B6 está associada então com os níveis de efavirenz e também está claramente associada com o desenvolvimento de efeitos adversos a esse medicamento. E aí passando aqui para o campo dos transportadores, né, o mais investigado de todos, né, o alvo mais comum é esse gene aqui, a BCB1, que é o gene que vai codificar essa proteína aqui, que é a glicoproteína P, tá? É de longe o transportador mais investigado nos estudos de farmacogenética, e a atividade desse transportador já foi associada aos níveis de inibidores de protease, tá? Não são os únicos antirretrovirais que são alvo desse transportador, mas são os que já foram mais claramente caracterizados, né? Também já houve associação entre esse transportador da família SLC, no caso, né, Gen1B1, e os níveis de lopinavir, o inibidor de protease também. E mais recentemente, quando se começou a investigar a associação com os fenótipos renais, né, efeitos adversos renais pelo tenofovir, né, as principais associações são com os transportadores ABCC2 e ABCC4, um pouco também com o ABCC10. Tem outras associações já descritas, né, como eu falei para vocês, essas aqui são algumas das que já foram mais investigadas.
E aí, logicamente, saindo um pouco dessa classe ADME, né, acho que muitos já conhecem a associação entre alelos do complexo HLA e algumas reações de hipersensibilidade. A principal delas é ao abacavir, e aí para ela já tem um teste genético muito bem definido, né? Então, pode-se administrar esse medicamento com segurança, desde que se faça a genotipagem do HLA antes. Então, os objetivos da nossa pesquisa aqui, inicialmente, foram determinar a distribuição de polimorfismos nesses genes ADME em indivíduos HIV positivos no Brasil, né? Tem poucos grupos no país trabalhando nesse tema, então, a princípio, o que a gente quis foi realmente fazer uma ampla caracterização de frequência. A gente ainda vem trabalhando nisso, né? Para que a gente, aos poucos, vai acrescentando novos alvos. E aí, além disso, determinar, então, a associação entre os marcadores nesses genes ADME, né? Esses marcadores farmacogenéticos, e as variações no padrão de resposta aos esquemas antirretrovirais. Então, as nossas perguntas estão focadas principalmente na questão da segurança, né, com o surgimento de efeitos adversos, e também ao fenótipo de supressão viral, né, ao sucesso terapêutico. Então, o primeiro estudo que nós desenvolvemos, né, foi esse trabalho que ele foi feito em parceria com uma empresa, a Deoxy Biotecnologia. Essa empresa não existe mais nesse momento, né? Ela fez uma fusão, então a representante era a Francine, e eles tiveram um financiamento da FINEP para fazer exatamente um estudo como esse, na tentativa de desenvolver sistemas, né, de genotipagem de marcadores farmacogenéticos que pudessem ser colocados na clínica, né? Então, o que está representado nesse estudo aqui foi o resultado de uma primeira caracterização que a gente fez desses perfis de associação com intolerância aqui na nossa população, né? A primeira etapa tinha que ser validar mesmo as associações que já foram observadas em outras populações. Então, primeiro a gente valida na nossa população para depois tentar, então, colocar isso, sugerir isso como uma coisa interessante de se colocar na prática clínica. Então, nesse estudo, né, nós fizemos uma caracterização bem ampla realmente. Então, foram 29 genes ADME, tá? A gente trabalhou com uma coorte de 764 indivíduos HIV positivos, tá? E, basicamente, o que a gente fez foi um desenho de estudo do tipo caso-controle, né? Um estudo retrospectivo, e o nosso desfecho de interesse era intolerância a um ou mais medicamentos antirretrovirais. Então, basicamente, a gente trabalhou com uma coorte de pacientes da Rede Nacional de Genotipagem, né? Então, basicamente, eram amostras de pacientes que estavam em falha terapêutica e que atendiam os critérios para genotipagem do HIV, né? Essas amostras eram encaminhadas para diferentes centros de genotipagem, e aqui a gente fez, então, em colaboração com o Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular da Fiocruz, tá? Nós fizemos, então, a genotipagem de 345 polimorfismos naqueles 29 genes ADME, né? E também fizemos a determinação dos perfis de ancestralidade genética utilizando 28 marcadores do tipo SNP, tá? Substituições de base única. E o ajuste da nossa análise para ancestralidade genética é que a gente considera um dos principais diferenciais, porque é difícil da gente traduzir na nossa população uma associação que já tenha sido demonstrada em algum outro estudo de populações de não brasileiros, exatamente porque a gente sabe que a gente tem uma estrutura genética bastante complexa aqui no nosso país. Então, é exatamente por isso que é essencial que a gente faça essas etapas de validação, mas que nessas validações a gente sempre leve em conta a estruturação de população, para evitar que a gente aponte para uma associação que não é real, né? Que seja feito da própria estrutura genética. Então, nesse trabalho, em todos os outros que eu vou mostrar, em todos eles a gente colocou como um padrão, então, a determinação desses perfis de ancestralidade genética para o ajuste da nossa análise. Então, basicamente, a gente tinha um caso controle, nós consideramos casos os pacientes que tiveram como motivo de troca de esquema terapêutico a intolerância a um antirretroviral, e como grupo controle, os pacientes que não tinham feito nenhuma troca de esquema por intolerância, né? Então, a gente tem aqui o grupo total, né? E a gente fez também a subdivisão desse grupo, né, por
casos de intolerância a inibidores de transcriptase reversa nucleosídicos, não nucleosídicos, e também aos inibidores de protease, tá? Então, aqui está mostrando para vocês a prevalência de cada, o percentual, perdão, de cada ancestralidade. Aqui a gente determinou africana e europeia, tá? E aí, basicamente, essa tabela está caracterizando a nossa coorte de estudo. Então, de todos os genes e marcadores que nós investigamos, nós tivemos associação estatisticamente significativa em 2 deles, né? O primeiro deles foi uma associação entre esse gene aqui, SLCO2B1, e a intolerância a inibidores de transcriptase reversa nucleosídicos, tá? Então, esses 4 marcadores que estão representados aqui não foram os únicos que nós investigamos, mas foram aqueles que tiveram associação significativa considerando um ponto de corte de 0,05, o tradicional, tá? Mas por que eu digo que esse gene e o que eu vou mostrar no slide seguinte são os principais? Porque são os únicos que tiveram pelo menos um marcador em que a gente viu significância estatística após a correção de Bonferroni, né? Lembra que a gente tem que considerar que a gente analisou mais de 300 marcadores, né? Isso tem que ser levado em conta na análise. Então, no caso desse gene aqui, foi esse primeiro marcador aqui, que passou na correção de Bonferroni. Se vocês olharem, os valores de peso estão bem baixinhos, né? E em seguida, nós resgatamos os outros 3 que tiveram a chamada associação nominal, né? Menor que 0,05, para a gente fazer a combinação em haplótipos e tentar encontrar alguma informação adicional, tá? O padrão dessas tabelas vai ser sempre o mesmo, tá? Distribuição de frequência nos grupos de casos e de controles, tá? E aqui nos estudos caso-controle eu vou estar sempre mostrando odds ratio como medida de associação acompanhada do intervalo de confiança. Então, se vocês olharem aqui para esse marcador, que foi o que teve a associação mais clara, né? A gente tem um efeito para o alelo A, né, na presença do alelo A, seja uma ou 2 cópias, a gente tem um risco aumentado do desenvolvimento de intolerância, tá? E aí a gente viu associação na mesma direção para esse último marcador aqui, tá? Então, basicamente, nesse caso, na presença de uma cópia desse alelo G, a gente tinha uma OR aumentada, próximo de 1,5, e na presença de 2 cópias, um efeito ainda mais forte. Então, 2 marcadores associados a risco, 2 associados à proteção, com os valores de OR menores do que 1 aqui, tá? Então, o que a gente fez em seguida foi combinar esses 4 marcadores e fazer uma análise de haplótipo, tá? Só que quando a gente fez essa análise de haplótipo, basicamente a gente encontrou resultados mais para o borderline, tá? Então, o que a gente concluiu com isso é que, embora a gente tenha, né, esses 2 haplótipos aqui que estão associados a risco aumentado, a gente tem um efeito muito mais claro quando a gente olha para o polimorfismo em isolado. Então, muito provavelmente, bastaria usar esse marcador aqui para ter uma boa informação a respeito da associação desse gene, tá? Então, os dados nessa coluna aqui, uma coisa que eu não mencionei, são os dados brutos, apenas a distribuição desses genótipos aqui em relação ao desfecho, caso ou controle. E aí, nessa segunda coluna aqui, então, a gente tem as análises ajustadas, né? Nesse caso, como está aqui embaixo, o ajuste foi feito para gênero, para sexo, perdão, e para ancestralidade genética. O segundo gene que nós encontramos associação significativa foi no ABCC2, né? E aí, mais uma vez, a gente fez a abordagem tanto sem ajuste quanto com ajuste, e aqui a associação foi com intolerância a medicamentos da classe de inibidores de protease, tá? Então, nesse caso aqui, foi esse primeiro marcador aqui que passou na correção de Bonferroni. Então, na presença de um alelo Thelmon R2.4, de 2 alelos Thelmon R3.46, tá? Então, em ambos os casos, indicando um risco aumentado na presença do alelo T. E aí, mais uma vez, nós resgatamos um polimorfismo adicional e fizemos a combinação em haplótipos, tá? E aí, nesse caso específico aqui, nós encontramos um haplótipo com uma associação bem clara, né? Como um R de 2, e aí tanto antes quanto após o ajuste. Então, mostrando aqui que nesse caso específico, o ajuste para ancestralidade e para sexo não influenciou no efeito desse marcador, tá?
Uma questão importante desse primeiro trabalho é que, como eu falei para vocês, o que foi colocado como desfecho da análise foi o surgimento de intolerância a um dos medicamentos que está presente no esquema. E se a gente parar para pensar, essa é uma análise muito ampla, né? Porque, primeiro, que a gente não focou em um medicamento específico, e segundo, que intolerância pode ser de diferentes tipos, né? Então, a gente vai ter alguns medicamentos, algumas enzimas, perdão, e transportadores que eles estão associados com intolerância no geral a um determinado medicamento, mas tem outros que vão ter associação específica para um tipo de intolerância, tá? Então, por conta disso, quando a gente olha o desfecho como intolerância, a gente sabe que a gente está montando um grupo de casos que é muito heterogêneo. Então, nos trabalhos seguintes, o que a gente foi tentando fazer foi tentando evoluir nesse sentido e fixar mais a pergunta em um efeito adverso específico ou, pelo menos, em um medicamento específico, tá? E aí, o primeiro trabalho em que a gente fez essa pergunta mais específica foi esse aqui, que foi o trabalho da Taylá Bernardo, que ela foi doutoranda aqui no nosso programa de pós-graduação. E esse trabalho foi feito uma parte na Universidade Vanderbilt, porque ela foi contemplada com uma bolsa sanduíche. Então, nesse trabalho aqui, o que nós fizemos foi focar na resposta ao efavirenz, tá? Então, obrigatoriamente, para entrar nesse estudo, o paciente tinha que ter feito uso de um esquema contendo efavirenz. Então, com isso, a gente tem um N menorzinho, né? Um N de em torno de 200 pessoas, 225 mais especificamente, e aí nós focamos em efeitos adversos ao efavirenz no geral, e em seguida focamos em uma pergunta mais específica, que foi nos efeitos adversos de sistema nervoso central, tá? Que são os que são estudados em mais detalhes e os que são associados com maior clareza com a CYP2B6, que é a principal enzima de metabolismo. Então, se vocês olharem aqui, nós investigamos diversos alvos, né? Então, muitas enzimas CYP, dois fatores de transcrição e um transportador. E aí, por que a gente fez isso? Porque a ideia desse trabalho era tentar cobrir os principais genes associados com a resposta ao efavirenz, mesmo sabendo que as principais associações estão centradas na CYP2B6. Então, se vocês notarem aqui nessa figura, a gente vê que no hepatócito aqui, né, a gente tem aqui a molécula do efavirenz, ela tem a principal rota de metabolismo com a enzima CYP2B6, por isso que ela está com essa marquinha aqui, mas tem outras enzimas que participam também, que são as enzimas CYP3A, 4 e 5, CYP2A6, tá? E tem uma participação também da UGT2B7. Então, no doutorado da Taylá, nós investigamos todas essas enzimas de metabolismo e também esses fatores de transcrição aqui, o PXR e o CAR, né? De transportadores, a gente só incluiu a ABCB1 porque os transportadores de entrada do efavirenz ainda não foram descritos com muita clareza. Então, aqui está o racional do estudo dela, né? Mais uma vez foi um caso controle. Então, primeiro ela tinha uma análise com todos os casos de efeitos adversos ao efavirenz, com N de 89. Em seguida, a gente fez a análise de subgrupo só com os efeitos adversos do sistema nervoso central, com N menor, reduzido à metade praticamente. E o nosso grupo controle, então, eram os pacientes que fizeram uso de esquemas contendo efavirenz por pelo menos 6 meses e que não reportaram nenhum tipo de efeito adverso, tá? Nessa figura aqui estão representados, então, os principais efeitos adversos de sistema nervoso central, que já foram observados, e a frequência deles, tá? Então, esses efeitos foram o nosso principal, eram a nossa principal pergunta nesse trabalho. Então, aqui o que está representado para vocês já é o principal achado que a gente teve, que foi a validação da associação entre marcadores de CYP2B6 e os efeitos adversos ao efavirenz aqui na nossa população. Aqui estão representados 3 polimorfismos, se vocês verificarem, né? Então, por que a gente colocou só esses 3 aqui? Porque já está bem descrito na literatura que as combinações entre essas 3 substituições de base aqui, elas têm uma associação muito forte com o nível de metabolismo do efavirenz, tá? Então, essas diferentes combinações geram essas 10 categorias que estão representadas aqui, tá? E aí aqui embaixo que está representado era, dentro do nosso estudo, quantos pacientes pertenciam a cada uma dessas classes, tá?
Então, se a gente perguntar a frequência de efeitos adversos de sistema nervoso central, a frequência mais alta estimada foi exatamente nessa categoria 8 aqui, tá? E a mesma categoria também teve a maior frequência de efeitos adversos quando a gente considera o total, né? Incluindo alergia, hepatotoxicidade, né? Então, aqui também houve uma frequência mais alta. E aí, quando a gente fez a análise de associação, a gente viu realmente uma associação muito forte entre esse grupo 8, né, pertencia a essa categoria genotípica aqui, e o desenvolvimento dos efeitos adversos ao efavirense, tanto de sistema nervoso central quanto no geral, né? E aqui, se vocês notarem, nas duas análises, quando a gente faz o ajuste para ancestralidade, a gente tem uma queda nesses valores de OR estimados, tá? Então, isso mostra uma coisa que também já estava bem estabelecida na literatura, que é a questão da estruturação de população e o quanto ela influencia a distribuição desses polimorfismos de CYP2B6, tá? Então, era esperado que a gente visse um impacto da estruturação de população, mas o grande achado aqui é que a gente mantém o resultado significativo mesmo quando a gente faz esse ajuste. Então, aqui a gente está validando essa associação, tá? Uma questão importante que eu não mencionei é que esse trabalho foi o primeiro que foi desenvolvido em parceria com o Hospital Gafreguinli, muitos outros estão sendo desenvolvidos ainda, né? Então, esse foi o primeiro fruto dessa colaboração, né? Questão importante que eu não tinha mencionado. E aí, nessa segunda tabela, então, tem os outros genes em que a gente encontrou associação, mais uma vez, considerando P menor que 0,05. Então, são associações mais fracas, né, que a gente encontrou para 2 marcadores de CYP3A4 e para 1 marcador do ABCB1. Nós também combinamos esses marcadores de CYP3A4 em haplótipos, mas não encontramos uma associação muito clara. Então, o achado principal desse trabalho da Tailã realmente foi a validação dessa associação da CYP2B6 com a resposta ao efavirenz aqui na população brasileira. Em seguida, nós continuamos a focar nesses esquemas baseados em inibidores não análogos, né, de nucleosídeos, da transcriptase reversa, só que a gente passou a fazer uma pergunta diferente. Então, até aqui a gente estava investigando a questão da segurança e aí, em seguida, nós começamos a fazer investigações a respeito da eficácia. E aí, esse já é o trabalho da Camila Veloso, que ela é doutoranda aqui do departamento, e aí é mais um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo em colaboração com o Hospital Gafreguinli. Esse trabalho está em revisão no Pharmacogenomics Journal. Então, aqui nós fizemos uma abordagem um pouco diferente. Ao invés de trabalhar com o desenho de caso-controle, aqui nós começamos a trabalhar com um desenho de coorte também retrospectivo, mas um desenho longitudinal, tá? Então, nesse caso aqui, o que nós investigamos como desfecho do estudo foi a supressão viral. Então, eu considerava que o desfecho foi alcançado quando o indivíduo alcançava a carga viral indetectável. E aí as análises foram feitas em 2 momentos, né, após 6 meses de tratamento e após 12 meses de tratamento. Aqui, mais uma vez, estão representadas as principais variáveis levadas em consideração: sexo, ancestralidade, e aqui nós começamos a levar em conta também a carga viral no momento em que o paciente iniciou o tratamento. Então, essa variável também foi considerada para o ajuste do nosso modelo. Então, o principal achado que nós tivemos nesse estudo foi uma associação entre esse gene, que é de um daqueles fatores de transcrição que eu falei para vocês, que é o PXR, e a resposta virológica após 12 meses de tratamento. Então, o principal achado foi após 12 meses, e o que nós observamos, as análises foram feitas para cada marcador individualmente, foram os mesmos alvos do trabalho da Tailã, né? Então, as 2 CYP3A, principalmente, e o ABCB1, se não me engano, aqui, e os 2 fatores de transcrição, tá? Então, o principal achado foi para esse gene aqui, e o que nós observamos foi uma associação com uma resposta favorável, né, após 12 meses de tratamento, na presença dessa combinação aqui, GAA, né, na presença desses 3 marcadores. Essas 2 variações são intrônicas e essa é uma variação de região codificante, tá?
E aí uma questão importante é que aqui a gente olhando para o hazard ratio, como o nosso desfecho de análise foi a carga viral indetectável, encontrar o valor superior a 1 aqui indica uma resposta favorável, né? Então os portadores dessa combinação alélica aqui tinham a sua resposta favorecida, alcançavam a supressão viral mais cedo do que os demais pacientes, tá? Uma coisa que eu queria chamar atenção nesse trabalho aqui é que a gente fez a análise apenas do primeiro esquema terapêutico. Então, a gente está investigando o sucesso terapêutico e olhando só para o primeiro esquema. Por que a gente fez isso? Porque quando a gente sai da pergunta de efeitos adversos e passa para a pergunta de supressão viral, a gente não pode ignorar que a resistência do HIV vai ser muitas vezes muito mais impactante do que qualquer polimorfismo humano, né? Então, para a gente conseguir fazer uma investigação eliminando um pouco da confusão dessa questão da resistência do HIV, a gente foca no primeiro esquema terapêutico, tá? Não quer dizer que aqui não tem resistência, mas a frequência vai ser muito mais reduzida, né? Então, em um mundo ideal, a gente teria genotipagem pré-tratamento e em seguida faria essa análise que a gente está fazendo, tá? Então, esse foi o principal achado desse trabalho e essas seriam as principais limitações. E aqui nesse trabalho, o que a gente mostra com muita clareza é exatamente o impacto que pode ter da resistência, mesmo quando a gente trabalha com o primeiro esquema. Então, esse não é um trabalho de farmacogenética realmente, né? Esse é um estudo de vigilância que é feito periodicamente, em que se determina a prevalência de resistência primária aos antirretrovirais, tá? Então, esse trabalho aqui é da Mônica Arruda, aquela pesquisadora visitante que eu já mencionei, da Lídia Bulhosa, que é nossa aluna aqui, e que já está desenvolvendo um novo estudo com essa mesma pergunta, tá? E eu tive uma participação reduzida nesse trabalho, só na análise dos dados. Mas por que eu trouxe ele aqui? Para chamar atenção para vocês que aqui a gente fez análise separada por regiões da prevalência da resistência a diferentes classes de antirretrovirais. E o que a gente observa aqui é que a gente tem em torno de 6% de resistência a inibidores de transcriptase reversa não nucleosídicos. Isso é principalmente resistência ao efavirenz, que foi o principal alvo desses 2 últimos estudos que eu mostrei para vocês, tá? Então, em torno de 9,5% de resistência a medicamentos de qualquer classe, em torno de 6% a essa classe dos não nucleosídicos. Então, esses 6% aqui são exatamente o erro que está embutido na análise que a gente fez nesse artigo anterior. Então, na próxima etapa, né, o que a gente vai fazer daqui para frente, que são os próximos passos que eu vou mostrar para vocês, o que a gente está tentando fazer é um estudo dos esquemas atuais, né, que são os esquemas contendo dolutegravir, e aí agora a gente está tentando fazer a melhor abordagem, que é uma abordagem integrada com a análise tanto do genoma humano quanto das mutações de resistência do HIV, tá? Então, esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido atualmente. Então, o que a gente vai fazer agora é esse estudo longitudinal para avaliar a eficácia e segurança dos esquemas contendo dolutegravir, que são os esquemas atuais, tá? Então, a gente tem 2 centros participantes desse estudo, o primeiro deles ainda é o Hospital Gafreguinli, e aí agora com uma participação direta do Dr. Jorge Pinto, que é o responsável pelo estudo no Gafre e é também doutorando aqui na nossa pós-graduação, e também uma parceria com a Secretaria de Saúde de Viamão, no Rio Grande do Sul. Então, está previsto o recrutamento de 150 indivíduos em cada uma dessas localidades. As 2 localidades já estão bem próximas de alcançar esse N de 150, mas esse processo está sendo muito mais lento do que deveria ser pelo impacto da pandemia atual, né? Então, para muitos a gente já tem um tempo de segmento razoável, mas outros estão sendo incluídos ainda nesse momento, tá? O critério de entrada nesse estudo, então, é que sejam indivíduos recém-diagnosticados, ainda livres de qualquer esquema terapêutico, e isso é muito bem controlado no momento da inclusão do paciente. E a ideia é fazer um período de acompanhamento de 24 meses, com avaliações a cada 3 meses ou períodos próximos a isso, né, dentro do possível no contexto atual. E aí o objetivo aqui é acompanhar a resposta a esses esquemas novos contendo o dolutegravir, tanto o tempo de permanência,
quanto o surgimento de falha terapêutica, o surgimento de intolerância. O estudo originalmente foi desenvolvido para analisar o tempo de permanência realmente e a prevalência de resistência, e nós fomos aos poucos acrescentando outras perguntas com a intenção de fazer o estudo mais completo possível, né? Nós não somos os primeiros a fazer essa investigação, então eu trouxe aqui esses 2 trabalhos que são iniciativas do próprio Ministério da Saúde, de fazer esse processo realmente de vigilância, né? Então, uma vez que esses esquemas contendo dolutegravir passam a ser o padrão, né? Como que é o comportamento dos pacientes? Está funcionando melhor ou pior do que o esquema anterior, né? Então, o que se observa tanto em outros países quanto aqui no nosso país é que a substituição do efavirenz pelo dolutegravir representa uma vantagem significativa, né, pela redução dos efeitos adversos, né? Ele provoca muito menos efeitos adversos. Então, nesse estudo aqui, em torno de 2% dos pacientes só que relataram efeitos adversos ao dolutegravir, e desses 50% foram efeitos não permanentes, então são aqueles que não têm necessidade de troca, nem de ajuste do esquema, né? O paciente aos poucos vai se adaptando. Então, ele é um medicamento mais seguro e tem se mostrado também muito mais eficaz do que o esquema anterior, né? E aí o mesmo resultado foi encontrado nesse outro trabalho aqui. Em torno de 90% dos pacientes já tinham alcançado supressão viral após os 12 meses, né, que foi o tempo em que foi feita a avaliação. E aí nesse trabalho foi feita a comparação com vários esquemas, não só com o esquema contendo dolutegravir, tá? Então, qual que vai ser, digamos assim, um diferencial, né? O que a gente acrescenta com o estudo que a gente está fazendo? Então, o que a gente acrescenta é exatamente a investigação, tanto da prevalência de resistência viral, né, quanto dos marcadores farmacogenéticos. Então, aqui a gente tem uma questão a mais, porque além da gente olhar para a resposta ao dolutegravir, a gente vai investigar também a resposta ao tenofovir, né? Lembrando que o esquema de entrada agora é tenofovir, lamivudina e dolutegravir. A lamivudina sempre foi considerada muito segura, né? Então, as nossas perguntas principais aqui em relação à segurança seriam para o dolutegravir e para o tenofovir. Então, aqui a gente tem algumas moléculas transportadoras, né? Algumas delas que eu mencionei lá no início que já foram associadas com nefrotoxicidade, né, em resposta a esse medicamento. Então, nós vamos investigar esses marcadores. E em relação ao dolutegravir, tem poucos dados de farmacogenética e a maior parte aponta uma influência bastante reduzida realmente. Esse medicamento é considerado bastante seguro e bastante eficaz. Mas o que a gente vai investigar, então, é a prevalência de marcadores na OGT1A1 e na CYP3A, 4 e 5, que são as principais enzimas de metabolismo. A OGT1A1 é a principal. E aí também os fatores de transcrição, que são aqueles que vão interferir na transcrição dessas enzimas CYP. Então, o que a gente acrescenta a essa pergunta desses esquemas novos contendo dolutegravir é a prevalência de resistência e esse painel de marcadores farmacogenéticos que, conforme a gente for avaliando os pacientes ao longo desses 24 meses, e mesmo após, né, se eles vierem a trocar o esquema por alguma razão, a gente já vai ter um painel, então, e pode, ao longo do tempo, continuar esse acompanhamento e fazer uma investigação mais clara, realmente, da farmacogenética desses esquemas mais atuais, tá? Bem, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Eu tenho muita gente para agradecer, eu não vou ficar tentando nomear todos eles, espero não ter esquecido ninguém nesse slide, né? Mas basicamente a gente tem uma equipe grande aqui no Laboratório de Virologia Molecular que está atuando nesses projetos, tem outros alunos atuando em projetos adicionais que eu não mencionei aqui, tá? Agradeço muito a parceria com o Hospital Gafreguinli, que vem sendo uma parceria muito produtiva nesses últimos anos, né? Agora, para os estudos atuais, também a parceria da Secretaria de Saúde de Viamão, e a gente tem parcerias muito valiosas também, além do parceiro internacional que ajudou no projeto da Tailá, né? Que foi co-orientador dela, nós temos parcerias também atualmente com o LADETEC, uma parceria muito promissora, para fazer a genotipagem em média larga escala, né? E a parceria com a Fiocruz, principalmente na figura do Marcelo Ribeiro, do INE, e da Sabrina Santos, que é da ENSP, que são pessoas mais ligadas à área de epidemiologia, né? E que têm ajudado bastante no desenho do estudo e na análise, né?
Agradeço, logicamente, as agências de fomento. Ao longo desses anos, a gente já teve diferentes fontes de financiamento para esses projetos, né? E, por fim, queria agradecer também ao programa de pós-graduação e à CAPES, logicamente, pelas bolsas dos estudantes, né? E pelo financiamento também do projeto. Obrigada. Ok, obrigado, Cíntia, pela excelente palestra. Eu vou abrir agora para perguntas. Alguém tem uma pergunta para a Cíntia? Pode fazer diretamente. Oi, Cíntia. Sou Jorge, tudo bem? Tudo bem? Na realidade, não quer fazer uma pergunta, eu só queria